Olá! Para nós começarmos a nossa conversa comunitária de hoje, quero falar de transparência. Antes, porém, sejam todos bem-vindos aqui na TV Sul. Aonde deve ser aplicada a transparência? Bom, transparência deveria ser aplicado em qualquer local, em qualquer lugar, uma pessoa física ou jurídica, enfim, pessoas públicas ou não. Infelizmente, não tem como ficar, por exemplo, estar monitorando 24 horas por dia, por exemplo, o Beto Madeira. Não tem como, né? Além do mais, feriria uma coisa importante que seria a sua privacidade. Então, não há como. Não há lei que dê essa liberdade e não tem estrutura material ainda para fazer isso, né? Estar monitorando uma pessoa 24 horas por dia. Mas, então, como deve ser feito? Aonde, então, devemos aplicar a transparência? Por exemplo, transparência deve ser aplicado em locais públicos ou, principalmente, no poder público. Naqueles locais, por exemplo, Câmara de Vereadores, prefeituras municipais, governos do Estado, governos federais, Assembleia Legislativa e assim vai. Por quê? Porque ali é que move toda a conjuntura administrativa e política de um povo. E os pagadores de impostos precisam ficar sabendo dos fatos. Precisam que tudo isso seja divulgado. Afinal de contas, as pessoas que estão ali, elas, particularmente, são pessoas, são intocáveis, mas quando se tornam pessoas públicas ou estão dirigindo, estão coordenando, estão cuidando dos bens materiais do povo, precisam ser pessoas transparentes, precisa ser pessoa jurídica transparente, os órgãos precisam ser transparentes. Eu estou falando isso porque, ultimamente, em Morro da Fumaça, muitas pessoas vêm falando sobre transparência na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura Municipal. A Câmara de Vereadores é um órgão fundamental onde a transparência precisa ser aplicada. Por quê? Porque tudo que move, por exemplo, na Prefeitura, passa pela Câmara de Vereadores. São as leis, são os projetos, enfim... tudo que a Prefeitura faz, ela precisa passar na Câmara de Vereadores. Então, nada mais justo que a Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, ou em qualquer lugar do Brasil, ela seja transparente. Mas como fazer isso com transparência? Bom, apenas a comunidade ir na Câmara de Vereadores já não está dando mais, porque a população é muito grande. E uma Câmara de Morro da Fumaça, por exemplo, não comportaria toda a população, ou não comportaria 1/10% da população lá dentro da Câmara de Vereadores, porque o plenário é pequeno, mediante a cidade, né? Que não é uma cidade de porte grande, é uma cidade de porte pequeno a médio. Então, não tem como caber toda a população lá dentro, né? Até porque a comunidade ela não tem ainda o hábito de participar, ainda bem que não tem, porque senão, ultimamente, as sessões da Câmara estão todas lotadas. A sessão da Câmara plenária fica toda lotada. Então, né, Harry? Então, as sessões da Câmara, ela não tem como comportar toda a população. Porém, hoje há sistemas como gravações de áudio e vídeo que é possível ser transmitido ao vivo para a comunidade, onde todos, mesmo na sua casa, onde mora, onde vive, pode estar assistindo através de seus celulares e através dos seus computadores, inclusive nas suas TVs, Smart TVs que já tem esse sistema de TV, de web TV. Pois bem, a Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, como qualquer Câmara de Vereadores, ela deve ser transparente e investir nessa situação é a melhor forma que se tem de proporcionar transparência aos pagadores de impostos.
É bem verdade que tem algumas pessoas que dizem que isso é um gasto desnecessário, porque hoje existe, as pessoas vão lá na Câmara e elas já filmam lá com seus celulares, então não precisa gastar tanto com mídia, com publicação. Não é verdade. Não é verdade. Se eu for lá transmitir ao vivo, até pelo live, ou gravar e depois colocar na rede social, é diferente. Porque eu posso filmar pela metade e colocar só aquilo que eu quero. E aí não fica uma coisa transparente. Pelo contrário, ela pode estar sendo manipulada através de algumas pessoas com interesses ocultos. As sessões das câmaras de vereadores devem ser transmitidas na sua totalidade, 100%, ao vivo ou gravado, mas sem cortes, para que a população ela possa acompanhar o raciocínio até de um comentário depois na tribuna. Ou um vereador usando a palavra, desde das indicações que começam na abertura da sessão da Câmara até o final. É importante que as sessões da Câmara sejam transmitidas ou gravada na sua totalidade, ou seja, na íntegra. Tem que ser apresentado na íntegra para a comunidade. Dessa forma vai haver muito mais transparência. E por que vai haver muito mais transparência? Porque daí as pessoas que estão em casa, que não vão até a Câmara de Vereadores, elas vão ter oportunidade de estar vendo para onde está indo o dinheiro público que são votados na Câmara de Vereadores, quais os vereadores votaram a favor ou contra determinada proposta, enfim. Vai acabar o problema de ficar ouvindo pessoas dizer aquilo que não é. Muitas vezes acontece coisa na Câmara de Vereadores que as pessoas falam que não é. E se tiver essas imagens aí gravadas, se tiver essa imagem sendo transmitida ao vivo, pelo sistema web, não vai acabar o problema. Eu estou falando isso porque eu participo no sistema desse, né? Estou aqui na TV Sul e certamente você está me ouvindo. Então, tudo que eu estou falando aqui, como está sendo gravado também pelo live, aqui no nosso sistema pelo live, depois todos os programas são gravados e apresentados na TV Sul, você vai ficar sabendo de tudo que eu digo aqui. E a Câmara de Vereadores, mais do que nunca, precisa adotar esse sistema para acabar com esse negócio de disse que não disse. É importante colocar as câmaras de vereadores, ver a melhor forma de estar transmitindo ao vivo para que todos os cidadãos fumacenses ou de qualquer cidade possam estar acompanhando as sessões da Câmara na sua totalidade, da forma mais fácil que tem, que é através de som e imagem. É bem verdade que os jornais de circulação, os jornais escritos de circulação local, ele não pode ser ignorado. Essas publicações precisam ser registradas. É lei. E é uma lei viável, boa, tem que ser assim mesmo, para poder estar fazendo as publicações legais, onde isso fica registrado nos arquivos, tanto da Câmara como de qualquer cidadão, porque os jornais circulam aonde os cidadãos possam estar adquirindo exemplar, fazendo os recortes e guardando para futuramente ter a prova daquilo que aconteceu. Então isso é transparência. Mas hoje, com essa tecnologia de áudio e vídeo, é importante que se transmita ao vivo, para que todos os cidadãos, homens e mulheres, possam estar acompanhando as sessões das câmaras de vereadores na sua totalidade, ao vivo, e aí não há enganação. A comunidade estará fiscalizando a população, e dessa forma a comunidade estará fiscalizando os seus representantes políticos, e dessa forma a transparência, de fato, é transparente, não é verdade? Então, temos que pensar nisso. Mas tem gastos. É mais fácil gastar, é melhor gastar com uma coisa viável que vai trazer transparência do que, de repente, não fazer isso e daqui a pouco gastos desnecessários serão feitos porque não houve uma fiscalização, a comunidade não acompanhou. Então, hoje gasto com mídia, claro, mediante a toda uma cotação, não pode ser gasto porque é uma transmissão ao vivo e gravada que vai gastar milhões nisso, não. De acordo com o orçamento, de acordo com o valor devido, né? Sem rolo, com muita transparência também.
É importante, mas é importante que esse gasto seja feito, que todas as câmaras de vereadores pelo Brasil afora gastem, investam nisso, porque não são custos. São custos sim, mas custo-benefício, onde a comunidade, eu, você, todos nós vamos poder assistir às sessões da Câmara, aonde quer que nós estejamos, ao vivo pela internet, né, pelo nosso telefone celular, né, pelos nossos telefones celular, ou então pelo computador, e que ficam gravados no site também, o site responsável pela transmissão, então estando ali anunciado em toda a cidade para que todos possam acessar e assim assistir às sessões da Câmara e fazer a sua avaliação, ficar de fato fiscalizando o seu legislativo da cidade. Tá certo? Dito isso, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Tem alguém aí, Rally? Ô, José Paulo Manuel, bom dia. Show de bola, José Paulo. Tem mais alguém? Por enquanto, só o José. Grande abraço, José Paulo. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em seguidinha com mais programa aqui na TV Ação. Farmacinalis, a sua melhor opção na hora de comprar. Na Farmacinalis, além de medicamentos, você encontra também produtos de beleza e produtos infantis. A Farmacinalis trabalha com manipulação de seus remédios, oferecendo preços ainda mais em conta. O bom atendimento, profissionais capacitados, entrega rápida e facilidade nas compras é o maior diferencial. A Farmacinalis fica localizada na rua 20 de Maio, ao lado do Super Compras, no centro de Morro da Fumaça. Telefone 48 3434 1717. Visite também o Facebook e acompanhe diariamente novas ofertas.
Olá, estamos de volta com o programa MF Sul Entrevista aqui na TV Sul. Eu só quero dizer para você que esse comentário de hoje em relação às câmaras de vereadores é porque nós estamos em época de transparência, não é verdade? E nós temos que aproveitar as novas tecnologias. E a comunidade, eu estava conversando outro dia com uma pessoa e ele disse o seguinte: não, mas essa pessoa vai sempre na Câmara de Vereadores. Disse, não, mas não precisa vir na Câmara, não precisa transmitir ao vivo, já está tudo muito claro. Eu venho aqui, por exemplo. Mas temos que lembrar o seguinte: a cidade de Morro da Fumaça, nós temos 15 mil habitantes. E a Câmara de Vereadores não cabe mais que 30 pessoas ali dentro, sentada. Quando tem mais do que isso, aquilo ali parece que tem uma multidão lá dentro com 50 pessoas, parece que a cidade está toda lá dentro, mas não, é porque a Câmara é pequena, né? Até que se construa uma Câmara maior, né? Então não tem como. Também não dá para ficar construindo auditórios enormes nas sessões das câmaras, né? O custo não é nem a questão do custo, não é viável isso. É mais fácil então transmitir e depois a população não vai. Como eu falei, temos 15 mil habitantes, quase 16 mil habitantes de Morro da Fumaça, apenas 15, 20 pessoas acompanham a sessão da Câmara de toda a cidade. E a maioria é aquelas que estão ali mais próximas também, não vai dos bairros, participam, tem poucas pessoas que participam, mas elas poderiam sim estar assistindo às sessões da Câmara de dentro do seu lar, né? De dentro da sua casa, através de um telefone, através de um celular ou através do seu computador, porque a internet já chegou em todos os lares fumacenses e na maioria dos lares por esse Brasil afora. Então, e as pessoas carregam isso no bolso, né? Com o seu celular também carregam a internet, carregam uma transmissão dessa no bolso onde quer que esteja. Então, ficou muito mais fácil, sai muito mais barato. E depois também, os cidadãos têm mais o que fazer, né? Os cidadãos, eles, ao mesmo tempo, de repente, estão dentro de casa, trabalhando, fazendo alguma coisa, estão ouvindo e assistindo uma sessão da Câmara. Não tem obrigatoriedade de estar direto dentro de uma Câmara de Vereadores, né? Se tem outro sistema, se tem outra forma de fazer, por que não fazer? Para facilitar a vida dos cidadãos. Afinal de contas, quem paga toda o sistema operacional de um município são os cidadãos com seus impostos. Então, por que eles não podem receber dentro da sua casa esse tipo de comunicação? Por exemplo, a transmissão de uma Câmara de Vereadores, que todo o dinheiro é bancado com dinheiro, que toda a estrutura é bancada com dinheiro do cidadão, né? De homens e mulheres do município. Então, mais do que justo que essas transmissões venham e que seja investido, que as câmaras invistam nisso, né? Com muita transparência, sem extrapolar aquilo, a necessidade. Mas é importante. Mas, Beto, isso custa um pouco caro? Não. Não custa caro, não. Custaria caro se fosse para mim e para você fazer, por exemplo, aqui a TV Sul. O sistema da TV Sul, se fosse para mim bancar do meu bolso, eu não conseguiria, né? Se fosse para nós juntarmos em 5 pessoas aí para fazer essa transmissão aqui, dificilmente a gente ia conseguir com aquilo que a gente ganha, com as economias que a gente ganha. Mas a TVR Sul, ela tem os colaboradores, tem os patrocinadores, por isso ela se banca, né? Ela se banca. E uma Câmara de Vereadores, como é paga também com o dinheiro da população, ela tem que se bancar. Ela muitas câmaras gastam dinheiro com aquilo que não precisa. Por que não gastar dinheiro com aquilo que é necessário? Ora, que todas as transmissões de Câmara, que todas as sessões da Câmara chegam até aos lares das pessoas, principalmente no município, chegam até aos lares das pessoas através do sistema da web, que não é tão caro assim, é barato e mediante ao benefício que vai trazer, o benefício no sentido de transparência, trazendo para a comunidade. Acredite, com uma transmissão ao vivo, com som e imagem, acredite, os vereadores ou plateia que lá estão, que muitos vão e bagunçam o coreto,
Pessoas que usam os microfones ou usam aquela casa vão tomar mais cuidado na hora de dizer as coisas e não falar tanta bobagem, que nós já estamos cansados de ouvir tanta baboseira nas câmaras de vereadores, tanto por alguns vereadores como também, não estou falando dessa aqui, eu estou falando em geral, tanto por determinados vereadores que muitas vezes se excedem, falam um monte de bobagem, falam aquilo que não deve, como também por cidadãos que vão até a Câmara de Vereadores, acham que aquilo lá é a casa da mãe Joana e já vão, não tem regra, não tem nada, e já vão bagunçando a coisa. Fica muito chato para a gente que está lá, de repente vai lá para assistir uma sessão, para acompanhar a votação, já que não tem ainda, muitas cidades já adotaram, mas muitos ainda não estão, que não conseguem acompanhar, vão lá para acompanhar uma votação, chega lá, está uma bagunça. Muitas vezes os próprios vereadores custam a dar jeito, custam a controlar a manifestação de algumas pessoas que não tem nada a ver com peixe muitas vezes. Ou estão lá porque acham que é política, é tudo bagunça, vão para lá e querem meter o pé na mesa. Então é uma coisa muito ridícula, muito feia, né? Muito feia, muito chata, e tem que autuar essas pessoas. Tem que processar essas pessoas. Essas pessoas têm que ter responsabilidade. Tem que ir na Câmara de Vereadores, tem um momento de se manifestar, tem antes para conversar com os vereadores, tem depois da sessão da Câmara para conversar com os vereadores, e tem durante a sessão da Câmara, que é a tribuna livre, quando o cidadão pode se inscrever para falar aquilo que bem entende. Na hora da sessão da Câmara, se cada vez que a sessão da Câmara começar, eu ir para lá e fazer pergunta em cada assunto que aconteceu, eu começar a fazer pergunta, a sessão vai começar às 6 da tarde e vai terminar no outro dia, ao meio-dia. Porque tem pessoas que vão para lá que são pessoas que estão com a sua vida garantida, não tem muito outros trabalhos para fazer, então vão para lá e pode ficar a noite toda lá debatendo. Mas só que a população não. As pessoas que vão lá querem ver os resultados lá, porque os vereadores, eles têm que tomar muito cuidado e levar as coisas já basicamente pronta para apresentar na Câmara. Claro, depois vem o debate, mas bom seria que os debates fossem feitos antes da sociedade, ao invés de colocar simplesmente uma indicação, um requerimento na sessão da Câmara. Que esses requerimentos e indicações, vindo, por exemplo, do calçamento de uma rua, de uma melhoria no saneamento básico, melhoria na unidade de saúde, que os vereadores, antes fossem numa reunião, convocassem reunião na comunidade e discutissem lá na comunidade as melhorias sobre aquele determinado assunto. Aí sim, vai para a Câmara de Vereadores, com a comunidade presente, com algumas lideranças daquela comunidade, na Câmara de Vereadores, apresenta lá o seu requerimento, sua indicação, a sua ideia, mediante a conversa que já teve anteriormente com a comunidade. Esse é o melhor caminho a ser percorrido, né? Não adianta muita coisa um vereador ir lá e passa numa rua, achou que precisa de uma melhoria, está até com boa intenção, é verdade, mas achou que precisa de melhoria ali, mas não sabe que a comunidade, de repente, se aquela rua, por exemplo, não está boa, mas ele precisa de outras melhorias, muito mais importantes na comunidade. Então, é importante que o vereador não simplesmente passe numa rua, ouve de uma pessoa e vai para lá levar um requerimento nas câmaras de vereadores, na Câmara de Vereador. Né? É importante que ele antes faça uma conversa com a comunidade e convide algumas lideranças para acompanhar o seu requerimento, a sua indicação, inclusive moção de aplauso, né? Poderia até ser. Quer fazer uma moção de aplauso? Faça pelo menos para alguém da comunidade, pessoas importantes em uma determinada comunidade. Convida as lideranças, vão para lá, apresente, mas mediante a presença da comunidade, aí sim, certamente o prefeito, né, o executivo, que geralmente é o que executa o pedido da Câmara de Vereadores, nesses casos todos que eu falei, vão olhar com mais carinho, porque tem o aval da comunidade, tem o apoio e tem a participação da comunidade. Por isso que muitos vereadores dizem o seguinte: olha, eu coloquei lá na Câmara de Vereadores, eu já tenho lá sobre determinada rua, já coloquei lá 50 indicação, mas os prefeitos nunca aceitaram, nunca concordaram, nunca deram importância. Claro, não vão dar importância, porque é o vereador que está fazendo. Né? O vereador não está alicerçado na comunidade. Agora, eu duvido mesmo, eu não acredito que um prefeito
ele deixe de realizar uma melhoria numa comunidade mediante a participação comunitária. No mínimo, ele vai ter que promover o debate com a sociedade e dizer por que não pode fazer naquele momento. Mas ele vai botar no caderninho dele, na ata da prefeitura, essa prioridade, porque a comunidade esteve organizada e o vereador foi lá primeiro promover o debate na comunidade. O vereador, ele é eleito para legislar, mas também para ser o elo entre a comunidade e o executivo. Também, é função também do vereador. Não é o vereador passar numa rua ou achar que deve pedir um ginásio de esportes, achar que deve pedir uma melhoria na Boca de Lobo, porque ele viu. Não, se ele viu, eu vi lá alguma coisa, vai lá, promove uma reunião. Essa é a função do vereador trabalhador, né? Do legislador trabalhador. É ver as coisas e ao invés de ir para a Câmara de Vereadores colocar uma indicação, um requerimento que não vai dar em nada, lá, dessa altura lá, os pedidos, poucos são realizados. Por quê? Porque não há uma participação comunitária. Mas vá ver o problema, discute com a comunidade e leva perante a testemunhas comunitárias. Não acredito que o prefeito, o executivo da cidade não vai resolver o problema, ou pelo menos vai dar os melhores encaminhamentos possíveis. Por quê? Sabe que os cidadãos estão de olho no governo. Mas para isso melhorar ainda, esse custo de transparência que se tem através das mídias, dos jornais, nem todos, né? Não se pode agora ficar gastando rio de dinheiro com jornais e com mídia. Agora, dentro das necessidades, é importante para que nós possamos ter mais transparência, tá certo? Temos alguém, Rally? Por enquanto, ninguém? Moisés? Ô, Moisés, muito obrigado, um grande abraço a você. Muito obrigado pela sua participação conosco. Ô, Sérgio Rodrigues Dutra, grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação conosco. Temos aqui, quem foram os ganhadores aí, Rally? O ganhador da última quinta-feira. Vê só, gente, olha, tem uns ganhadores aí do supermercado Pelegrin, que ganhou uma torta, né? Na última quinta-feira, nós íamos fazer o sorteio na sexta-feira, como de costume, mas não foi possível, porque sexta era feriado, então fizemos na quinta-feira à noite. Uma torta do supermercado Pelegrin, né? Uma calça lá, um presente da Mormax, né? E também um belo presente da nossa Farmacinales aqui de Morro da Fumaça. Vamos lá, o primeiro aí, Rally. Brinde, ganhador. A Mara Marcelino ganhou um presente da Mormax, né? Já veio buscar e já levou o presente. João Vitor Alano Formentin foi o outro sorteado. Ele vai vir, ele é um brinde da nossa farmácia Farmacinales. O João disse que daqui a pouco estará aqui para pegar o brinde dele. Sheila Nogueira. A Sheila Nogueira ganhou uma torta, mas a Sheila não deu nem o sinal ainda. Daqui a pouco nós vamos saborear essa torta, não é verdade? Se a Sheila Nogueira, que participou do sorteio, ela não estava ao vivo, com certeza, na hora do sorteio, né, mas ela se inscreveu anteriormente. Então, a Sheila Nogueira ganhou uma torta do supermercado Pelegrin, um grande supermercado da nossa cidade, proporcionando para você sempre boas compras, isso mesmo, e preço sensacional. Um grande abraço para o Zequinha, para o Caio, para o Israel, para toda a família Pelegrin. Um grande abraço. O Zequinha já faz parte também, né? Há quantos anos gerenciando o supermercado Pelegrin, né? Pois bem, nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui na TVR Sul.
a sua melhor opção na hora de comprar. Na Farmacinales, além de medicamentos, você encontra também produtos de beleza e produtos infantis. A Farmacinales trabalha com manipulação de seus remédios, oferecendo preços ainda mais em conta. O bom atendimento, profissionais capacitados, entrega rápida e facilidade nas compras é o maior diferencial. A Farmacinales fica localizada na rua 20 de Maio, ao lado do Super Compras, no centro de Morro da Fumaça. Telefone 48 3434 1717. Visite também o Facebook e acompanhe diariamente novas ofertas.
Farmacinális, a sua melhor opção na hora de comprar. Na Farmacinális, além de medicamentos, você encontra também produtos de beleza e produtos infantis. A Farmacinális trabalha com manipulação de seus remédios, oferecendo preços ainda mais em conta. O bom atendimento, profissionais capacitados, entrega rápida e facilidade nas compras é o maior diferencial. A Farmacinális fica localizada na rua 20 de Maio, ao lado do Super Compras, no centro de Morro da Fumaça. Telefone 48 3434 1717. Visite também o Facebook e acompanhe diariamente novas ofertas.